Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos, em outras traduções diz misericordiosos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Amém? Até aqui. Glória a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós nos colocamos aqui diante do Senhor, clamamos já desde Ti, diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. O Senhor que é conhecedor de todas as coisas, e o Senhor o conhece em nosso coração, o Senhor conhece o que há diante de nosso entendimento. Mas, Senhor, pedimos desde já que destrua toda a barreira das incertezas, das dúvidas, diante daquilo que a Tua palavra nos ensina e quer nos revelar. Oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu maravilhoso Espírito Santo comece a nos aperfeiçoando a cada dia, porque o Senhor começou a boa obra em nós, e o Senhor é poderoso para aperfeiçoar as nossas vidas. Senhor, como diz a oração que o Senhor nos ensinou, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Venha Teu reino sobre nós, e seja o Seu reino em nós, porque assim é a Tua vontade, Senhor. Guia-nos, Senhor Deus, os nossos caminhos, por mais que os dias são maus, as situações, diversidades, circunstâncias, por mais que tudo se mostre diante do momento sem uma saída, sem uma solução, que nós possamos sim, arraigados e firmados na Tua palavra, Senhor, prosseguir, Senhor Deus, para o alvo que o Senhor designou para cada um de nós. Oh Deus, nos ajude em nossa fraqueza, nos ajude e nos conserva-nos com a mente sarada, o entendimento sarado. Aleluia, em Cristo Jesus. Porque sabemos que em Ti, Deus, em Ti, ó Deus, há a verdadeira plenitude em Ti, ó Deus. Aleluias. Senhor, se é necessário que nesse momento, Senhor, que a Tua palavra, ela nos traga cura interior e emocional, cura no físico. Oh Deus, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor diz na Tua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que a Tua palavra nos cure, nos sare, nos restaure, em nome de Jesus. Você que crê, você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, né? Paulo estava preso. E se você pegar esse trecho que a gente acabou de ler, ele dá algumas instruções sobre, né, de como comportar-se diante do momento quando nós, cristãos, nos convertemos, e a diferença que temos que fazer nesse mundo. Diferença de comportamentos, diferença de mudança de hábito, diferença de mudança de pensamento, ou melhor, entendimento.
tá? A gente não pode, o pastor Celso acabou de fazer uma intercessão aqui, é uma verdade. A gente não pode chegar numa roda e diante de uma roda aonde estão discutindo algo que a gente sabe que é um caos e que se você entrar no debate não vai chegar a solução nenhuma. De repente nós entramos lá e começamos a debater e não chega a lugar nenhum. O que a gente temos que ser e fazer é nós anunciarmos a palavra do Senhor com a nossa vida, com a nossa forma de viver. O apóstolo Paulo, no verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Por mais que às vezes você vê, por mais que dá vontade de falar, de às vezes de concordar com certas situações, sejam elas de autoridades governamentais, ou às vezes política no trabalho, às vezes até chega na escola, você que é mãe, você que é pai, às vezes o filho vem e fala algo que aconteceu na escola, às vezes, na condição de pai e de mãe, às vezes dá vontade de ir lá pegar o professor pelo pescoço, isso, aquilo. O Senhor Deus diz, ou escreveu através do apóstolo Paulo, de que forma nós temos que nos conduzir. Não saia da sua boca, por mais que a vontade de falar venha, palavras de destruição. Você foi chamado, ou melhor, você foi tirado das trevas e hoje você anda em luz. O que é andar em luz? Andar em luz é você enxergar e ver de fato os buracos, as pedras, aquilo que muitos não veem e acaba caindo, tropeçando e caindo e cada vez mais se aprofundando. De novo, o presbítero Mário fez uma oração sobre esse período que infelizmente assola o Brasil, que é esse período de carnaval, aonde a gente vai ver por afora aí, depois de um tempo, muitos jovens se arrependerão desses dias, devido não tomar o cuidado, a decisão correta, a forma de agir correta, e entenda o que eu quero dizer, muitas coisas erradas sendo feitas, e depois, qual o risco de colher os frutos no amanhã? Devido às decisões erradas, devido por andar sem um entendimento, que hoje, graças a Deus, em Cristo Jesus nós temos, e que Deus guarde, que Deus preserve, os jovens de hoje, as crianças de hoje, porque a gente sabe que o mundo que mais bombardeia é a mente das nossas crianças, a mente dos nossos jovens, para que amanhã eles não sejam homens e mulheres estruturadas, mas pelo contrário, quanto mais desestruturado for, pior será a sociedade, pior será envolvida com aqueles que têm, o dom de persuadir. E isso Satanás, ele sabe como persuadir as mentes das pessoas, porque de persuasão é o que ele mais sabe, não é? Ele conseguiu ali enganar Eva diante de uma instrução que era para ter dado, ela tinha todos os frutos para comer, mas ele fez que ela desejasse aquele fruto que gerou e trouxe desobediência a eles, e eles foram expulsos, como todos sabem, do jardim do Éden. Mas somente, a que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim de comunique graça aos que os ouvem. Eu sei que é difícil às vezes você ouvir, ser bombardeado por tantas injustiças, por tantas situações que aí afora acontece no nosso meio, no nosso dia a dia, mas seja um anunciador das boas novas. Anuncie Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a esperança da glória para aqueles que creem. Aleluias! Glória a Deus! Não estressais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Glória a Deus pelo maravilhoso Espírito Santo.
É Ele que sela-nos, é Ele que nos guia, é Ele que faz nós entendermos o andamento deste mundo, e porque o Senhor não nos fez para esse mundo, mas sim para a eternidade, para com Deus, e fez e nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, para caminharmos em glória ao encontro do Senhor. Ele continuando: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Tudo isso que ele fala é referente à maldade, tá? Ira, cólera, gritaria, blasfêmia, tudo isso vem do fruto da maldade, né? Que há naqueles que ainda não encontraram o Senhor Jesus. E o bom de saber disso tudo, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele estava preso. Sabe por que ele estava preso? Ele estava preso por ter pregado o Evangelho. Mas ele era um homem sarado, ele era um homem que compreendia os propósitos de Deus sobre a sua vida. E não era, por mais que ele estava preso diante da acusação que tinha sobre ele, ele era um homem maduro, um homem que compreendia o propósito de Deus, que compreendia quem ele era em Deus. Como o Senhor próprio disse a ele, né? Paulo, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo tinha esse entendimento, então ele escreve isso. A igreja de Éfeso também, a gente vai ver que Éfeso e Colossenses, ele tem um paralelo bem idêntico, né, perante algumas como diz, comportamentos que temos que ter como cristão diante do nosso dia a dia. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, da mesma maneira que Deus vos perdoou em Cristo. Esse versículo eu quero me aprofundar um pouco mais. Ele diz: pelo contrário, sedes bondosos, né? Sedes benignos, em outra tradução. O que é ser bondoso? A gente sabe que toda a bondade, ela vem de Deus, sim ou não? Quem é filho de Deus aqui? E por sermos filhos de Deus, nós temos um Pai que exerce bondade para conosco. Mesmo sendo maus, menos não sendo merecedor da bondade de Deus, Deus, ele continua sendo bom. Mas aí vem aquilo diante de nós, né? Diante daquilo que penso, diante daquilo que nós agimos, por que não agirmos de bondade se Deus é bondoso para conosco? Por que nos falta agirmos com bondade diante de tudo daquilo que Deus é para conosco? Se dermos aqui o microfone para alguns ou todos de vocês, vocês vão dar testemunho da bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, trabalho, uma cura física, enfim, você vai falar de tão quanto Deus tem sido bondoso para com você. Mas aí eu pergunto, por que no calor, no ímpeto do nosso dia a dia, às vezes nós deixamos de praticar a bondade com aqueles que estão necessitados? A vida cristã, ela é marcada pelo amor e pela graça. Mas viver esses princípios exige um coração disposto a perdoar. O apóstolo Paulo nos ensina que um dos maiores desafios e ao mesmo tempo uma das maiores bênçãos do Evangelho. Esse versículo, né, ele nos mostra que a verdadeira espiritualidade não se expressa apenas em rituais religiosos, mas na maneira como tratamos uns aos outros. Às vezes é fácil bater no peito, eu sou cristão, evangélico, eu tenho meu compromisso, eu tenho meu ato religioso. Mas por que não
agirmos e termos atitudes do qual o Senhor nos fez. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A Bíblia fala, irmãos, de um homem que viveu no Antigo Testamento e ele tinha a compreensão da graça de Deus. Esse homem se chama Davi. A Bíblia diz que, mesmo ele sendo ungido como rei, ele não quis descumprir uma autoridade de um homem que era Saul, o primeiro rei, que vivia de procurar a destruição com ele, queria matar ele, queria destruir ele, e ele sabia disso. Mas mesmo assim ele honrou aquele homem na condição que ele estava como rei. Até em sua morte ele lamentou. Porque ele sabia que Deus foi quem deu tudo aquilo que ele tinha sobre a vida dele. Ele tinha um entendimento de Deus sobre a vida dele. E olha que ele vivia, vamos falar assim, no Antigo Testamento, onde a gente fala que a graça de Deus veio agora em Jesus. Mas ele tinha a compreensão, o entendimento de que tudo que ele tinha, tudo que ele era, foi porque ele sempre desejou agradar a Deus. Além de ele ser, por isso que eu digo, por mais que ele tinha os seus atos religiosos, porque Davi era um judeu e tinha os seus atos religiosos, mas ele tinha atitudes. Ele tinha atitudes de um homem que realmente compreendia quem era Deus, o que era ser Deus. Muitos que você vê, você estuda, você vê muitos dos salmos, ele falando sobre da pessoa, do entendimento que ele tinha sobre Deus. Aleluia. Ele tinha um entendimento e ele, diante daquilo que ele tinha na condição de rei, ele falou assim, olha, acho que está lá em 2 Samuel, eu não marquei, enfim, está 2 Samuel, acho que capítulo 9, se eu não me engano. Ele tinha uma aliança com Jonatas, o filho de Saul, o rei do qual queria destruir a vida dele, que ele cuidaria da geração de Jonatas. E a Bíblia diz que assim que ele reina, assim que ele começa a reinar, ele reinou primeiro em Hebrom, depois ele foi para Israel, para Jerusalém. Aí diz que quando assim ele assume o centro do trono, uma das coisas que ele faz é o quê? Primeiramente a arca, ele traz, renova para com Deus, mas depois ele vai querer agir de bondade para com Mefizo. Esse cara, ele era filho de Jonas. A Bíblia diz que ele era aleijado, ele era descendente de Saul, e Deus falou assim, Davi disse, serei bondoso para com esse. Olha só, ele não guardou o rancor do seu avô Saul que queria matar, porque na época falava muito sobre gerações, se o pai errou, de repente o filho também traz a maldade, enfim, era algo que, da época de si. Glória a Deus que hoje Deus nos livrou disso, Você é quem você é, diante daquilo que você instrui seu filho, o seu filho também ou sua filha tem direito de escolher quem será. Mas o bom é que o Senhor nos ensina para nós instruirmos a palavra dos nossos filhos, para quando eles crescerem não desviem dos seus caminhos. Mas a palavra do Senhor, Deus diz que ali Davi, serei bondoso para com Mefibosete. Guardou a aliança que ele tinha para com Jonas. Jonas não estava mais entre eles, Jonas já havia sido morto. Mas ele fez questão de praticar a bondade e fez com que Mefibosete morasse no castelo, morasse lá no reino com ele e comesse da mesma mesa para com ele. Esse foi Davi. Ele agiu de bondade, não entrou no julgamento diante que vão pensar, deixar de pensar, mas rei, o Senhor, não. Ele agiu por sua consciência e praticou a bondade de Deus. Aleluias.
Irmãos, aqui nesse versículo, pelo contrário, sede bondosos, compassivos ou misericordiosos, uns para com os outros. A bondade, a misericórdia e o perdão não são opções para o cristão, mas características fundamentais daqueles que foram transformados por Deus. Eu falo porque eu dou um testemunho da minha vida. Esses dias, comentando com a minha esposa, a pastora Lucélia, eu disse isso para ela, que mais ou menos quase 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu recebi uma palavra que me entristeceu muito, vindo de uma pessoa que eu tinha uma certa admiração. E aquela palavra veio sobre mim assim, com um ataque ali, com uma situação. Sou sincero em falar para vocês, não esperava aquelas palavras da pessoa, e com isso foi me trazendo foi me destruindo por dentro, foi me tirando a paz, e gerando tanto questionamento na minha alma, sabe, a minha alma, sabe, questionamentos. Eu ia diante do Senhor e aquilo me incomodava, ia me tirando a paz, ia trazendo um desconforto. Mas eu fui diante do Senhor e falei: Senhor, essa pessoa falou essas palavras para comigo. Senhor, doeu. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou, das coisas que eu procuro me apresentar, né, diante de dar bom testemunho, isso. E essas palavras me feriram o meu caráter, aquilo que eu gosto que é algo que eu procuro expressar, que é testemunhar para a glória de Deus, dar testemunho para a glória de Deus. Mas só que veio uma palavra de uma pessoa que eu tinha uma admiração, e aquelas palavras, sabe, elas bateram lá dentro assim, foi tirando a paz. Eu falei: Senhor, irmão, só Deus sabe como feriu aquelas palavras. Aí foi um período onde jejuei, coloquei diante do Senhor, falei: Senhor, realmente eu esperava mais dessa pessoa, não esperava que isso, ou da forma que veio, viesse sobre a minha vida com essas palavras. Aí o Senhor falou assim: você espera muito das pessoas. Uau! Você cria muita expectativa das pessoas. As pessoas têm sentimentos, têm suas opiniões, como você. E o Senhor começou a me dar uma aula sobre algo sobre emoção e sentimentos, sobre expectativas de vida para com o próximo. Primeira coisa que veio no meu coração é que eu chegava diante do Senhor e levantava essa causa e falava: Senhor, fui eu o injuriado, fui eu, não fala? Você está em réu, fui eu o acusado, fui eu, como eu me trato? Eu que era o coitadinho do coisa, eu não mereço aquela palavra. Eu chegava a isso diante do Senhor: Senhor, eu não mereço essa palavra, eu não sou merecedor dessas palavras, dessa acusação, melhor seria a palavra. Aí o Senhor ministrou ao meu coração, Ele falou assim: olha, veja o que você está falando, veja o que você está pensando. É só você, só você, só você e só você. O Senhor me mostrou, irmãos, naquela manhã, naquele dia que eu estava orando,
o egoísmo que estava sobre a minha vida. Eu achava que eu não era egoísta. Mas nesse momento eu estava sendo egoísta e o Senhor estava mostrando para mim. Ele está vendo? É só você, é só você, é só você. Se essa pessoa disse algo para você, é o que ela pensa no coração dela, isso. Mas e você? O que você pensa de mim? Eu morri por você? Não espero, o Senhor ministrou no meu coração. O Senhor falou: eu não espero nada de você, porque eu conheço todas as coisas. Eu sei o que há no seu coração. E o Senhor ali começou, sabe, me lavar ali por inteiro, me falando umas palavras duras. Mas aí eu entendi que o Pai que ama, Ele fala a verdade em amor. E ali Ele ministrando, Ele me colocando, Ele me falando algo. Irmãos, era algo verdade sobre a minha vida. Eram verdades do meu eu, de quem eu achava que eu estava na minha razão de querer. Aí Ele diz: libere perdão, decida perdoar. Perdão não é um sentimento, é uma atitude. Aí eu fui: Senhor, abençoe, que Deus use para a glória de Deus, e liberei perdão. Até declarei: Senhor, eu amo essa pessoa em Cristo. E ali declarei e falei. O Senhor lavou a minha alma, o meu entendimento, aquilo que eu estava, a opressão que eu estava ali. Isso tudo por causa do egoísmo que estava sobre mim. Aí o Senhor fez me entender que maior o que está em nós do que está no mundo. Eu estava preso porque eu estava pensando como o mundo pensa. O mundo está aí fora e sempre o mundo vai te falar que você é o centro das coisas. Mas depois que nós nos convertemos, o centro de nossas vidas é o Senhor Jesus. É tudo dele, é tudo para Ele, é para a glória dele. Tudo que façamos é para a glória dele. E o Senhor Deus diz que nós receberemos do Senhor. Aleluias. Tem um Provérbios. Provérbios 12:2. Acho que o Adriano está mexendo lá. Dá para pôr lá, Adriano? Provérbios 12:2. Glória a Deus. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidade está sobre a condenação do Senhor. O homem bom, só o 12. O homem bom obtém o favor do Senhor. Eu falei: Senhor, então quando eu pratico a bondade, quando eu exerço a bondade, quando eu pratico o perdão, quem tem a ganhar? Diga: sou eu. Sou eu. Aleluias. E o Senhor me mostrou ali, eu falei: Senhor, então se eu não guardar isso, se eu me livrar disso, quem ganha com isso sou eu. Você não se torna mais um rio, né, onde as barreiras surgem, onde os entulhos barram do fluir do rio. E o Senhor me mostrou isso. A falta do perdão, não praticar a bondade, não ser misericordioso, não entender, né? Porque sempre que a gente analisa e a gente tem, vamos falar assim, que a gente tem a oportunidade de praticar o perdão, de ser misericordioso ou fazer a bondade, de repente, para quem a gente começa a analisar a pessoa? Mas fazer a bondade para esse? Não, mas esse não merece a bondade. Não, mas vou agir de misericórdia. Não, mas esse eu conheço a vida. Aí vem um julgamento, vem um senso de julgamento sobre nós, para com aquele que a gente deve fazer a bondade, a misericórdia, no qual temos oportunidade. Ei, não olhe para quem.
Mas cada oportunidade da sua vida, aproveite. Faça a bondade, haja de misericórdia, perdoe. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque no versículo 25:2 diz assim: e andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. O Senhor, Ele já se entregou por nós, e Ele não fez julgamento sobre você nem sobre mim. Ele simplesmente se entregou. Ele simplesmente liberou o seu perdão sobre você, sobre nós. E quem nós éramos? Nem um pouco merecedor de passarmos a eternidade com Deus. A Bíblia fala sobre, lá em João capítulo 8, que Jesus diz assim: ei, quando eles trazem a Jesus uma mulher pega em adultério, ele diz assim: ó, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Eu lendo lá, ouvi aqui essas palavras: aquele que não tem, ele disse, ó, aquele que não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Ele deu sobre si o direito dele atirar uma pedra sobre aquela mulher, porque Jesus não tinha pecado nenhum. E ele diz: nem eu te condeno, vai, ide em paz. Ali Jesus agindo com a sua misericórdia, diante de toda a lei que dizia isso e aquilo, mas diante de Moisés, diante da lei que foi dada, é assim, assim, assim. Quantas vezes nós nos prendemos tanto à espiritualidade e deixamos de praticar bondade, misericórdia e bondade, misericórdia e perdão. Olha lá, a gente está falando de bondade, misericórdia aí. Bondade, misericórdia aí. Se vós não perdoais, você acha que Deus vai te perdoar? Sim ou não? Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre o grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, quem é povo escolhido de Deus aqui? Santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Assim como o povo escolhido de Deus. Quem é povo escolhido de Deus? Santo e amado. Quem é amado? Você é amado? Você é santo? A palavra santo, separado do pecado através de Jesus, santificado pelo sangue de Jesus, revestivos de um coração pleno, cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como, pastor? Versos 13. Versos 13. Zelai um pelos outros
Está escrito ali, irmãos? Mutuamente. Será que você deve julgar alguém antes de perdoar? Eu falo porque eu estava julgando. Enquanto eu estava julgando, estava difícil perdoar. Eu parei de julgar. Eu só quis ser obediente àquilo que o Senhor me ensinou. E ser grato àquilo que Ele fez na cruz. Se Ele me perdoou, sendo eu quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? E olha que a pessoa só disse palavras no momento, numa atitude que o Senhor me fez entender o lado da pessoa. Porque às vezes nós temos escolhas e às vezes aquilo que a gente leu, ei, toma cuidado na hora de falar. Que da sua boca saia a palavra de edificação, porque corre o risco de sairmos, Senhor, no momento de ir, no momento de situação nossa, aonde o emocional nos toma conta, de sairmos uma palavra de destruição. Mas o Senhor disse para ela, ei, a partir do momento que você se torna zeloso um com os outros, você toma cuidado nas tomadas de decisões de suas palavras, você procura se controlar. Vem de Deus, através do maravilhoso Espírito Santo, o domínio próprio sobre a sua vida, e você, não que você não falou, ao mesmo tempo você já repreende aquela palavra, não, Senhor, está anulado. Mas eu libero bênção, eu libero prosperidade, eu libero o melhor de Deus sobre a vida, daquela pessoa que dá vontade de pegar pelo pescoço. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também. Aí o apóstolo Paulo nos dá uma ordem. Proceda. Entenda o amor de Deus sobre a sua vida. Hoje eu entendo o amor de Deus sobre a minha vida. Por isso que se tornou, posso falar a palavra fácil, porque minha esposa sabe disso. O que é perdoar? Porque eu sei que se eu não perdoar, quem perde sou eu. Porque o Senhor diz na tua palavra, se não perdoar, Deus não te perdoa. E hoje o que mais temos aí afora, irmãos, é isso que o Senhor ministrou no meu coração naquele dia. Tanta expectativa de alguém que você admira e de alguém que você espera. Tanta expectativa. Ei, de quem você pode esperar e confiar, confia nele. Nele você pode ter expectativa que você não será frustrado. Em Jesus. Esteja toda a sua expectativa nele, que esse você não vai ter decepção. Mas agora o homem é o homem. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele sabia onde ele estava, ele sabia quem ele era, e ele foi usado. E olha que o Senhor me ensinou isso, que ele viu, ele viveu. O apóstolo Paulo, diante da religiosidade que ele vivia, ele perseguiu o Senhor Jesus, ele perseguiu a igreja do Senhor, diante daquilo que ele acreditava. Por isso que ele teve autoridade em Cristo Jesus, e escrever essas palavras, Deus usou ele por essa autoridade, porque ele foi um perseguidor da igreja, diante daquilo que ele acreditava. Até que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ele diz, Paulo, ou Saulo, por que, Saulo, me persegues? Opa, mas quem és tu, Senhor? És tu, Senhor, ele fala. A quem tu persegue? Eu sou Jesus. Aleluias. Quem é que é o povo escolhido de Deus? Quem é o santo e amado do Senhor? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar por você.
Glória a Deus. O perdão de Deus, ele não significa, o perdão ele não significa concordar com o erro do outro, entenda isso. Mas escolher não permitir que a mágoa controle a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu coloco as nossas vidas diante do Senhor, Pai, como naquela manhã o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, somente o Senhor sabe, o Senhor é conhecedor do que permitimos que o nosso coração absorve. E às vezes absorvemos tanto mal, tantas expectativas frustrosas diante do homem e de suas atitudes. Mas Senhor, como o Senhor disse, aleluia, como o Senhor disse naquele dia, aquele encontro com o Senhor, que o Senhor teve com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Após Pedro ter negado, e o Senhor avisou a ele que ele ia negar. Mas o sim somos nós, Senhor. Assim somos nós. Diante do momento, do calor, da sensação, da dor, da frustração, permitimos que a mágoa invada nosso ser. Mas Senhor, nesta manhã, nesse momento, liberta-nos dessa mágoa que não permite liberar o perdão diante dessa situação que foi causada por essa pessoa, por esse ente querido. Oh Pai, nessa manhã, arranca essa mágoa de nosso coração. Arranca, Senhor. Oh Senhor, o Senhor sabe o quão difícil é liberar perdão sobre esta pessoa. Mas Senhor, destrua essa barreira. Destrua essa barreira que está impedindo a liberação do perdão sobre essa pessoa. Oh Deus, eu oro por esse irmão, oro por essa irmã. Oh Deus, toca. Mostre a ela, mostra a ele, que quem tem a ganhar é ele, é ela. Oh, que a falta de perdoar é como que alguém amarrasse você a uma pedra, a uma árvore, e você quer andar, e você quer andar, e você não sai do lugar, porque você está preso a esta mágoa. Mas Senhor, como uma tesoura, corta essa corda, Senhor, e libera o teu filho, libera a tua filha. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Você pode dizer assim essas palavras, diga: Senhor Jesus, nesta manhã, eu decido te obedecer, e sei que obedecer é melhor que sacrificar. E diante dessa escolha nesta manhã, me ensina a perdoar. Me ajude a ter essa atitude de perdão. Porque eu não preciso sentir para perdoar. Eu preciso agir para perdoar. Me ajuda, Senhor. Dói, mas me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Você que crê, você pode dizer amém? Glória a Deus.
Você vai ver que a partir de hoje, desse momento, desta oração, ou diante da atitude que você vai ter diante daqui para frente, Deus vai te mostrar você como uma nuvem solta, para fluir no propósito que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Convido você a ficar de pé, a agradecer a Deus por esta manhã, por essa palavra que é a palavra que liberta, irmãos. É a palavra que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Somente a palavra. Ela nos mostra, ela nos ilumina. E glória a Deus por isso. Tem um salmo que o Davi escreveu. Para você ver o Salmo 103, do qual Davi é o autor, guiado pelo Espírito Santo, ele diz assim, versos 8, 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. O amor de Deus não é terreno, o amor de Deus é eterno, é sublime. Aleluia. Esse é amor que Ele quer que eu e você vivamos. Aleluia. O amor terreno só pensa nessas coisas, mas o amor celestial te leva a nível maior, para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela encontre em nós o terra fértil e ela venha produzir, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento, se necessário, para crescimento espiritual de cada um. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo ide convosco, e Deus vos abençoe. Amém.